pé neste momento. Vamos estar declarando nesta manhã quão grande é o nosso Deus. Amém? Todos
Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita o conselho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Que a nossa busca todos os dias seja entender que devemos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que possamos, como o pastor Rogério falou aqui na parte da EBD, entender quem é Deus, para vivermos com intensidade Deus em nossas vidas. E essa busca, esse entendimento, somente através da palavra de Deus. Buscando estar na roda dos justos, fugindo da roda dos escarnecedores, trazendo para perto de nós pessoas que venham nos aproximar desse Deus. Amém? Vamos louvar? Bem-aventurados somos nós. Aleluia!
Pai, alinhados à Tua soberana vontade em nossa vida, veremos prosperar, Deus. Obrigado, Senhor, por esse entendimento, Deus, que a Tua palavra tem trazido aos nossos corações, que se o Senhor prometeu, Deus, o Senhor vai cumprir, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar por um momento ofertório nessa manhã. A palavra de Deus em 2 Coríntios 9, 7 e 8. Diz assim: cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo que tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém, irmãos. Temos que fazer a nossa parte. E Deus, Ele já está trabalhando. Amém? Às vezes, irmãos, a gente não consegue ver. Às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus, como está demorando. Mas é como o nosso pastor falou aqui hoje. Deus, Ele trabalha da maneira dEle. Às vezes a gente acha que a gente vai meter o pé na porta, que a gente vai entrar, que as coisas vão acontecer do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. Mas nunca é do nosso jeito. Porque do nosso jeito, dificilmente o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós somos humanos. Às vezes a gente vai pensar assim, nossa, aconteceu porque eu fiz. Mas quando é do jeito de Deus, irmãos, não tem como olhar e não ver que foi Deus que fez. E sempre foi assim. Em todo o tempo da palavra de Deus, Deus faz da maneira dele para que o nome dele seja glorificado. E aí é uma festa, porque todos vão ver e identificar que foi Deus. Que foi Deus. E aí é lindo. E aí, irmãos, é tremendo. É tremendo. É onde não há possibilidade de acontecer. Não tem como, não tem jeito. Aí Deus vai lá, move pessoas, situações, tempo que é dele. E aí a gente começa a perceber também quanta coisa a gente precisava ser ensinado, moldado, para que determinadas coisas acontecessem em nossa vida. E aí é a soberania de Deus, desse Deus que a gente está estudando na EBD. Ele é soberano em tudo que Ele faz. E Ele é perfeito. E que você e eu possamos dedicar neste momento ao Senhor tudo que nós temos, todos os nossos bens, toda a nossa vida, todo o nosso ser, diante do altar do Senhor. Enquanto nós estivermos igreja cantando, você está com a oportunidade de ofertar na casa do Senhor nesta manhã. Amém? Fique como você quiser, sentado, em pé, da maneira que o Espírito Santo colocar no teu coração. Mas adore ao Senhor neste momento. Mais uma vez. Amém, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui.
vindo aqui à frente vai estar orando ao Senhor nesse momento. Bom dia. Oremos. Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus que é soberano e é sobre todas as coisas. Como reafirmado, Senhor, na EBD, Tu és sobre tudo e sobre todos. Tu, Senhor, pedimos, conduz, Deus, nossos pensamentos, nossas ações, para que o que foi colocado no gasofilaço seja feito para a Tua grande obra, Senhor. Nos direciona, Pai. Abençoa Teus filhinhos aqui, Pai, para que sempre tenhamos condições de cooperar na Tua casa, Pai. E aos que não podem, Tu derrame Tua bênção santa, abrindo portas de emprego, fazendo superabundar, Senhor, os celeiros dos nossos irmãos e da Tua casa. Abençoa, Senhor, a mensagem que vamos ouvir agora, que nossos corações e nossa mente estejam abertos, Senhor. Nada venha nos distrair. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Paz do Senhor, amém? Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma manhã, mais um momento de celebrar o Senhor, de engrandecer a Ele, aprender um pouco mais e ouvir do que Ele tem a nos falar. E hoje nós não vamos a um texto desconhecido, é um texto muito conhecido por todos nós, é um salmo. Nós vamos ao salmo de número 23. Um salmo muito conhecido de Davi, né? Um salmo de Davi. Nós vamos meditar hoje sobre o cuidado do bom pastor. Essa é a reflexão que nós vamos hoje acompanhar, tá bom? O cuidado do bom pastor. Salmo de número 23, é o Salmo de Davi. Você consegue até falar ele de cor, mas eu não vou fazer essa maldade contigo. A gente vai fazer a leitura, tá bom? Diz-nos assim a palavra do Senhor, Salmo 23, de 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que salmo fantástico, né? Esse salmo é lindo. Ele é um salmo talvez um dos mais conhecidos. Talvez existem pessoas que nem conhecem Bíblia, nem conhecem sobre evangélicos, não conhecem igreja, mas sabem o Salmo 23 de cor. Esse salmo ele é muito especial, ele é muito bonito, porque esse salmo é uma retrospectiva de Davi.
Davi não escreveu esse salmo na juventude, não escreveu esse salmo quando ele estava pastoreando ovelhas, não escreveu esse salmo quando ele já estava no palácio, ele escreveu na sua velhice. E esse salmo ele é uma retrospectiva da vida do próprio Davi. Não sei se você percebeu, mas esse salmo ele tem 3 períodos. Ele fala do pasto, ele fala do vale e ele fala do palácio. São 3 momentos que Davi vai falar nesse salmo. Primeiro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele fala que ele está lembrando do início da sua vida, que ele era um pastor de ovelhas. E ele, a cada cenário da vida dele, ele está isso lembrando aí da sua trajetória de fé. Lembre você também da sua caminhada de fé. Ele no início da sua vida, ele era pastor de ovelhas. Então ele está falando como alguém que conhece da causa. Ele sabe o que é uma ovelha bem cuidada, porque ele era pastor. E aí ele usa essa imagem de que o Senhor é o meu pastor. É o primeiro cenário, é o primeiro momento da vida dele, da caminhada de fé dele. Mas aí ele vai passar para um momento mais tenso, né? Que ele vai falar do vale. Que ao mesmo tempo que eu estava num momento de cuidados, de refrigério, eu também me foi excluído o lugar do vale, da sombra da morte. E por fim ele vai falar mudar, né? O salmo parece ter uma ruptura, né? Que o salmo do nada, no verso 5, fala, preparas uma mesa. Então ele já não está falando mais como uma ovelha. Agora ele está falando como um rei. Porque ele está numa mesa em um palácio diante de pessoas. Mas ele não é o personagem principal da mesa. A gente vai ver isso. Mas é só para você perceber como que é uma retrospectiva da vida dele. Eu desafio você a despertar um lado criativo seu. Escreva um poema como Davi fez. Escreve um poema sobre a sua caminhada de fé. Qual era o seu cenário inicial? Davi era um pasto, o seu não sei qual seria. No meio da caminhada, qual era o cenário? Hoje, qual é o cenário da sua vida? Escreva um poema sobre isso. Davi está fazendo isso. Tá bom? Então, ele já é um homem velho que escreve a respeito da sua caminhada de fé. E a gente percebe que ele quer trazer uma ideia de que o povo de Deus é um simples rebanho de ovelhas. Isso é muito especial. Um rei tão poderoso se refere ao povo de Deus como ovelhas. Um povo difícil. Ovelha é um negócio difícil de lidar. A gente olha fofinho, bonitinho, né? Mas ovelha é um bicho agressivo, violento, tem uma personalidade forte. E esse é o dilema que ele está apresentando nesse texto. Eu quero falar sobre 3 desses 3 momentos e 3 características que ele traz. No pasto, já que a gente está estudando sobre Deus, no pasto a gente aprende sobre a suficiência de Deus. Deus é suficiente para a ovelha que está lá no pasto. Em segundo lugar, ele fala do vale. E ele mostra que Deus nos dá serenidade mesmo em meio ao vale. E em terceiro lugar, ele fala do palácio, que Deus nos permite triunfo, mesmo no palácio, onde inimigos passam a ser amigos. Onde na mesa, a gente tem muito isso, né? A gente gosta do... Quando não me viu, quem me viu passar na prova e não me ajudou, continua que eu sei que você sabe. Quando me vê lá no palácio, lá no alto, né? Na bênção, vai se arrepender. Irmão, que crente vingativo é esse? Coração peludo? Mas não é essa a ideia desse salmo. O finalzinho desse salmo não é uma mesa de vingança, de que agora que eu estou no palácio, o meu inimigo vai ter que me engolir. E ele vai sentar na mesa e ver onde eu estou. Não é sabor de mel, não é essa a ideia. É a ideia de que o meu inimigo, Deus agiu tão soberanamente na minha vida, de que até o meu inimigo se assenta na minha mesa. Gente, isso é especial demais. E a gente vai vendo esses detalhes do Salmo e a gente vai ficando encantado. Mas vamos para o primeiro momento do texto que a gente tem que correr. O
o primeiro passo do texto é esse lugar, que é o pasto. E no pasto a gente aprende sobre um lugar de suficiência. Deus é suficiente para a ovelha dele. E é isso. Deus é suficiente. Davi está falando isso. E esse texto ele deixa alguns sinais. Veja, quando ele fala, nada me faltará, é uma ideia que reflete o próprio nome de Deus. Deus é chamado de Jeová Jireh, que é o Deus provedor. Então Davi está falando justamente dessa característica de que Deus é apresentado como o Deus provedor. Ele fala que Deus conduz ele a águas de descanso. E o próprio Deus tem como nome Jeová Shalom, que é o Deus da minha paz. Ele fala que ele também tem refrigério de alma. Deus também é chamado nessa característica. E Deus é Jeová Rafá, que é o Deus que sara ou que cura. Ele também fala que ele passa por veredas de justiça, por amor ao seu nome, né? Deus conduz ele a veredas de justiça, porque Deus é chamado de Jeová Tsikenu, que é Jeová é a nossa justiça. Então Davi está falando sobre Deus a todo momento nesse salmo. Mas ao mesmo tempo que ele fala de Deus, ele consegue se espelhar e se ver como alguém sendo cuidado, conduzido pelo Senhor como uma ovelha. Isso é muito especial. Então nós vamos ver que no pasto, quando somos ovelhas do bom pastor, nós somos alimentados, que ele fala de alimento, nós somos nutridos com água, nós temos descanso e esse Senhor nos conduz. Quer coisa melhor que isso, irmão? Não tem coisa melhor. Isso é muito especial da gente perceber. Então, a gente percebe algo escandaloso, que o Senhor de todo o universo se faz pastor de ovelhas. Irmão, pastor de ovelha não era um negócio romântico, não. Era um negócio pedreira, porque ele ficava no sol. Ele ficava no sol com aquele monte de ovelha. Mas é muito especial você ver a relação que existe entre pastor e ovelha. Isso é fantástico. Tem vídeo no Instagram de um monte aí, de que um monte de gente fala para as ovelhas se recolherem, se reunirem. Elas não estão nem, cada uma no seu canto. E o homem se esgoelando para essas ovelhas, chamando elas, e não dá nada. É só o pastor falar, elas logo levantam e se reúnem para onde ele está. E por isso que Jesus falou, os meus ouvem a minha voz, porque eu sou o bom pastor. Isso é muito especial desse texto, porque o Senhor de todo o universo se fez pastor. E o pastor é tudo para o rebanho, irmão. Sem o pastor, ovelha, não leve isso para o pessoal. Eu estou falando do texto e da ovelha animal, tá bom? Ovelha não é um bicho muito inteligente. Eu estou falando da ovelha. Entenda, irmão. Não estou chamando você de alguém sem inteligência. Entenda a palavra de Deus. Mas a ovelha precisa ser conduzida. Porque ora ela enfia a cabeça no lugar que não tem que enfiar, ora ela está com a perna agarrada no arame, ora ela está pulando, porque o pastor tem que estar ligado, porque a ovelha é um bicho assim. É um bicho arisco e um bicho pouco inteligente. Então esse pastor ele tem que estar atento a essa ovelha. Por isso que esse pastor, ele é aquele que vive com o rebanho. Ele é o guia desse rebanho, ele é o médico desse rebanho. Ele é alguém que cuida, que auxilia, que protege. Mas esse pastor também tem a capacidade não só de tirar a ovelha da enrascada, mas de conduzir ela. Não sei se você já viu em filmes que tem pastores que têm cachorros, cães treinados para ir aprumando o rebanho, né? E o pastor sempre está lá na frente, guarda essa informação. Nesse momento do pasto, o pastor está onde? Na frente, conduzindo. E os cães estão ajudando para as ovelhas seguirem o caminho certo. Isso é muito especial da gente perceber, porque ele fala que é o pastor quem conduz esse povo para o lugar de descanso, né? E vê como Davi deve estar se lembrando disso, se regozijando, né? É Deus quem me conduziu ao longo da minha caminhada a lugares de descanso, a lugares de refrigério, a lugares em que minha alma foi nutrida.
E a gente vê isso de forma muito especial. E esse lugar de refrigério da alma, né, a gente já está nesse verso. Ele leva junto a águas de descanso, ele refrigera a alma e leva para veredas de justiça. Esse lugar de refrigério de alma é da ovelha que é suprida em todas as suas necessidades. Tudo que a ovelha precisa, o pastor, o bom pastor, ele supre. Todas essas necessidades. Por que às vezes, como ovelha do bom pastor, a gente não sabe qual é a nossa necessidade. Tiago vai falar, vocês erram porque não sabem como pedir. Vocês erram e pecam, pedem, mas pedem mal. Por que pedem mal? Porque querem gastar com os vossos próprios prazeres e deleites. Então, o desafio não está do lado de lá, porque o texto está declarando: o Senhor é o bom pastor e provedor de todos nós. Qual é o problema? O lado de cá. Porque como o texto nos alerta, e falo de mim, não de você, ovelha é um bicho sem muita inteligência. Por isso que precisamos ter um raio-x da nossa vida. O que precisamos como ovelha do Senhor? O que você mais precisa na sua vida hoje? Coloque diante de Deus. O texto declara que Deus é capaz de nos auxiliar nessa caminhada. Ele revive, eu não sei falar, revivifica, olha que trava-língua, o português é muito sensacional, né? Revivifica a nossa vida, a nossa caminhada. Essa é uma característica do bom pastor. Então veja, ele que conduz para a vereda de justiça, ele conduz os caminhos certos da nossa vida. A ovelha às vezes se perde, a gente às vezes, no meio da caminhada da nossa vida, às vezes a gente toma um rumo errado. Estava conversando com um amigo ali na Avenida Brasil, tendo perigo, a Vila do João ali, né? Errou a primeira entrada, tchum! Caiu lá dentro da Vila do João, que bênção do Senhor. E aí foi um sacrifício para sair dali. Às vezes a gente toma esses rumos errados assim, sem perceber. Mas o texto assegura que é o bom pastor que nos traz de volta a rota de justiça. Isso é muito bom para a nossa vida, tá bom? Então, para sustentar o seu bom nome, o Senhor nos transformará em novos homens, cujo caminho é dele. Para sustentar o nome dele como bom pastor, Deus nos conduz a caminhos bons. Porque é o nome dele quem está sendo zelado. Deus é zeloso com o seu nome, com a sua reputação, com a sua história. Por isso que ele nos conduz de volta aos caminhos certos. Então, esse primeiro momento do Salmo é do pastor, daquele que está no pasto. E o pasto é o lugar em que a ovelha reconhece que é suficiente. Deus é suficiente. Por que a gente precisa reconhecer que Deus é suficiente? Porque existe o segundo passo do Salmo. Porque o Salmo agora vai falar de um momento de conflito, de problema. Porque o texto vai falar que... Por que ele pode dizer assim no verso 4? Ainda que eu passe, não vai ser um problema para mim, porque eu já aprendi o anterior. Qual é o anterior? O início do Salmo diz que me basta o bom pastor. Eu sei quem tem cuidado de mim. Por isso eu posso passar pelo vale de sombra da morte. Então o segundo momento do Salmo é o vale. Por incrível que pareça, é um lugar de serenidade. Irmão, que negócio doido é esse? Vale da sombra da morte é lugar de serenidade? Você é doido. Paulo vai falar isso, né? Um monte de momento de tribulação, de sofrimento, de injúria, de um monte de coisa. Ele fala, eu estou bem certo. Em quem tenho crido, estou tranquilo. No final da sua caminhada ele fala isso. Eu sei porque Camila riu. Ela lembrou da música, estou tranquilo, está favorável. Ele vai converter crente. Reconheci pela risada. Mas vamos lá. No vale é lugar de serenidade, por incrível que pareça. O Senhor está conosco tanto no pasto quanto no vale. E um detalhe importante que a gente vê no texto: no pasto Deus está à frente do rebanho. No vale Deus está ao lado do rebanho. Porque no vale tem escuridão, tem inimigos, tem o medo da própria ovelha. Então é um detalhe do texto. Deus fala que no pasto eu posso estar à frente. Que no pasto é o momento de conduzir o caminho certo. No vale já é um momento de dificuldade. Então ele está
ao lado, não à frente. Olha que especial. Isso é muito especial da gente perceber. Então o texto fala que o Senhor está comigo no vale. Isso é fantástico. Deus é aquele que está conosco no momento de maior sofrimento, maior angústia, maior preocupação, quando a gente não vê nada, não tem nada à frente, não tem pista do que vai acontecer. O texto assegura: eu estou do teu lado. O bom pastor está ao nosso lado. Mas é muito interessante porque ao mesmo tempo o evangelho ele é agridoce, né? É o doce no salgado, o salgado no doce. É o refrigério e ao mesmo tempo o cajado. Porque ele vai falar de refrigério, mas ele vai falar de vara e de cajado também. Que ele vai falar disso, ó. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, verso 4, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas lá em cima, cadê a vara e o cajado? Aqui, está no finalzinho do verso 4. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão é vara. Vara é para endireitar caminho. O pastor andava com uma varona desse, graças a Deus mudou isso, né, gente? Deus é bom em todo tempo, né? A vara não existe mais, Deus é bom. Existe, mas você entendeu o que eu quis dizer. Era um pedaço, um negócio grandão assim, era uma vara mesmo fina, em que o pastor ia batendo no lado das ovelhas para elas irem endireitando o caminho. Se mesmo com a vara a ovelha não endireitasse, ele tinha o cajado, que era um negócio redondo assim, e ele engatava na perna da ovelha e puxava. Veja, não é um negócio, está mudando o cenário, né? É romântico o início do salmo. Ele é meu pastor. Agora ele fala que pode haver varada e cajadada para puxar para perto. Mas o detalhe do texto é que ele não fala assim: Senhor, me deu varada e cajadada. Não, ele fala: a vara e o cajado me consolam. Irmão do céu, eu quero ser crente igual esse homem, receber exortação e sair glorificando. É mais ou menos isso. Receber um puxão de orelha e falar assim: louvado seja Deus. Deus é maravilhoso quando Ele me exorta. Irmão, é isso que Ele está falando. O que me traz consolo na caminhada é quando eu recebo a correção do bom pastor. Irmão, eu não sou crente desse jeito ainda não. A gente tem que ainda chegar nesse nível, né? É isso que ele está falando, algo muito especial para a gente perceber. Ele usa a vara, que é uma correção amorosa e suave, mas ele também usa o cajado, que é essa ajuda a voltar no caminho. Isso é muito especial. Então, pode haver serenidade no vale, porque o Senhor quem nos conduz. Então é um momento em que tudo parece perdido, a gente sabe quem está do nosso lado. Não sei se você já viveu isso com amizade. Momento que a sua vida está complicada e você pensa: não, está complicado, mas está menos complicado porque eu tenho amigos do meu lado, tenho pessoas junto de mim. É essa sensação do salmista, de que eu tenho amigos, tenho pessoas queridas nesse momento difícil, mas eles são importantes. Mas o mais importante é que o Senhor também está comigo. Isso é muito especial nesse salmo, tá? Então a gente já viu que existe um lugar mais tranquilo, que é o pasto, né? Porque o pasto a gente aprende sobre um Deus de suficiência, um Deus que nos ensina que Ele é suficiente na caminhada. A gente viu o vale, que é o lugar de serenidade, por incrível que pareça. Mas agora a gente vai ver um outro cenário que Davi nos apresenta, que é justamente o palácio. E o palácio é o lugar de triunfo. E ele vai falar agora a partir do verso 5 sobre isso. E ele fala assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora Davi não está mais lembrando da sua época de pastor, que a gente sabe que Davi transitou em vários momentos, em várias classes, com várias pessoas. Ele é um homem muito, muito diverso, na sua caminhada ministerial. E a gente vê que agora ele está num outro cenário.
ele agora está lembrando não mais da época de pastor, mas ele está lembrando da época de reinado, de domínio, de acordos com diversos reis, de administração de palácios, administração de impérios, administração de finanças, de necessidades. Ele está em outro nível agora. Mas até mesmo nesse outro nível de responsabilidade, Deus continua sendo suficiente. Então assim é na nossa vida. Em momentos tranquilos que a nossa vida... Tem momento que a nossa vida está fluindo bem? São raros? Mas tem momentos em que a nossa vida está caminhando bem. Mas tem momentos que ela não está caminhando bem, não. E às vezes é com frequência que isso acontece. E aí ele diz que mesmo nesses momentos o Senhor tem me sustentado. Então a gente precisa perceber esse lugar também, que é no palácio, que é um lugar de triunfo. Então é mudada a condição muda. E a gente vê que ele só vem ao lugar de palácio numa outra etapa da sua vida porque ele já passou a fase anterior. Então quando a gente consegue aprender que Deus cuida de nós no pasto, que Deus nos fará vencer no momento de vale da sombra da morte, somente aí nós iremos para esse terceiro passo. Qual é o problema? A gente às vezes para no pasto com medo do vale, não quer encarar o vale, quer ficar só no pasto, água boa, água fresca, sombrinha, cafuné do bom pastor, acabou. É berço, né? O pessoal brinca aí, é berço. Mas existe a etapa que é necessária de passar, que é o vale. Porque é o vale quem cria resistência, cria maturidade, cria comunhão, cria um monte de coisa na nossa vida. E somente quando a gente passa esses dois processos, nós podemos ser colocados nesse novo nível, que é o nível do palácio que Davi está lembrando. Então, Deus traz esse triunfo agora para a vida de Davi. E a gente vê alguns aspectos desse triunfo. Ele fala de mesa, ele fala de óleo e ele fala de cálice. 3 símbolos especiais, né? E a gente vê que ele muda mesmo, né? É uma ruptura no salmo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Irmão, isso é muito sério. Talvez Davi estivesse lembrando, né? Dos períodos de conflito, dos períodos de batalha, dos períodos de homens que ele teve que enfrentar, de guerras que ele enfrentou e foi vitorioso. E ele fala: Deus me preparou uma mesa onde os meus adversários agora podem ser amigos, companheiros, aliançados a mim. Isso é muito especial. O sonho da nossa vida é que os nossos inimigos se tornem nossos amigos. E não é uma ideia, parece que a ideia não é de alguém cabreiro, sabe? Quem já viu filme de guerra é assim, né? Filme viking tem muito isso. Finge que está em aliança com algum outro império, estamos assentados na mesa, mas a gente está ali, ó. Frito peixe, olha o gato, né? Está ali, de olho, se ele não vai fazer um negócio diferente. Não é essa a ideia do texto. Não é a ideia de que alguém não, ele sentou na mesa comigo, mas espera lá, né? Não vou também dizer que tudo acabou. Não, a ideia do salmista é alguém que está em paz, porque sabe que é o bom pastor que colocou ele na mesa e é o bom pastor que transformou o inimigo em amigo. Isso é especial demais. E é isso que ele está nos ensinando. Tem uma mesa posta. Mesa posta para o judeu é sinal de celebração, é sinal de aliança. Por que Jesus é criticado quando fala: por que você, o mestre de vocês, os seus discípulos se assentam com pecadores e publicanos? Por quê? Porque a ideia do judeu, assentar junto à mesa, é que eu tenho aliança com ele. Então se Jesus está sentando com publicano, que não era uma raça muito legal, e pecadores, eu estou me associando a ele. Não é igual a gente. Hoje a gente vai na praça de alimentação do shopping, senta do lado de alguém, não sei o nome, não sei que história, não sei nada, a gente nem dá bom dia, come o nosso lanche, ó, sessão das 20 horas. Aqui não é essa ideia. Quem senta à mesa tem aliança. Quem assenta na mesa de Davi é alguém que eu posso dar a minha vida para ele cuidar. Isso é muito sério, irmão. Aí a gente pensa assim: não, mas eu não tenho coragem de fazer isso com alguém que já me feriu. É só a gente pensar na salvação, irmão.
Estávamos nesse lugar de inimigos de Deus. E Deus virou a chave, nos chamou para a mesa. Nos chamou para sentar à mesa de comunhão, de pacto, de celebração. Isso deve ser algo que desperta o nosso coração. Bom, então tem uma mesa no lugar de celebração. Tem um óleo festivo. O óleo aqui é um sinal de bênção, é um sinal de júbilo, é um sinal de quem tem a bênção do Senhor. Então é uma mesa que Deus aprova. Não é uma mesa de preocupação, de um vai passar a perna no outro. Não, é um lugar de refrigério, porque é o pastor quem propõe isso. Mas existe uma curiosidade, irmão. Nós não podemos querer tomar o primeiro lugar na mesa. Às vezes nós fazemos isso. Estamos assentados à mesa e queremos conduzir, né? Não sei quem já viu isso num jantar, num almoço, que alguém faz de tudo para tentar falar mais, contar melhores histórias. Se o cara que mais consegue... Não, ontem meu pneu furou. Ih! Ontem teu pneu furou quantas vezes no dia? Uma só. O meu furou 3. E não tinha macaco no carro. O meu não tinha nem step. E aí parece que é uma coisa, né? Para ver quem sofre mais. Não é essa ideia, né? A gente precisa perceber que é uma ideia de comunhão, né? De coletividade, uma mesa em que a gente caminha junto na mesma direção. E a gente precisa aprender sobre esse lugar. Ele fala de cálice transbordando. Então é um cálice com a ideia de uma graça que Deus derrama. Sabe quando você se assenta à mesa com pessoas em uma circunstância, você pensa assim: nossa, mas pela minha história eu nunca estaria aqui. Pelo que eu já vivi, eu nunca por mim mesmo estaria nessa mesa de celebração. E aí é reconhecimento da graça de Deus. É reconhecimento que Deus está agindo em nosso favor. Mas é uma ideia também de que Ele traz refrigério, Ele traz bonança num momento complicado. Então esse pastor traz bondade e misericórdia à vida do bom servo, né? Que foi já um pobre pastor que passou pelo vale da sombra da morte, mas agora foi colocado em um lugar acima, mas com a visão certa. Isso é muito certo, muito sério. Porque existem pessoas que saem do vale e saem do pasto, vão para o palácio com a mentalidade errada. De que eu vou chegar lá, mas eu vou chegar lá porque eu conquistei. Davi não está falando isso, ele está falando também foi graça. Eu sair do pasto, passar pelo vale e ir para o palácio também é graça. E é mais graça ainda porque eu não tenho mais nem inimigo. Olha que bênção, irmão. Eles são agora meus aliados. Isso é especial demais. Então a gente percebe como que esse texto ele conta a história de todos nós, né? Conta a história de um enredo, né? de uma história de vida. A gente vê a história de Davi carimbada nesse salmo, né? De alguém que conta as suas trajetórias, mas a todo momento reconhece que Deus tem sido bondoso com ele. E nós temos que ser estes irmãos, que conseguem ser conduzidos pelo Senhor nos pastos, nos vales e nos palácios, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós somos as ovelhas do teu aprisco, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor porque estamos bem protegidos pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso supremo pastor. O Senhor é aquele que muitas vezes, e obrigado por isso, Pai, nos mima como ovelhas do Senhor, nos dá coisas que nem merecemos, nos coloca em lugares que não merecemos, nos traz bonança, nos traz refrigério, água fresca, alimento, Senhor, do melhor. E esse lugar, Senhor, do pasto, é lugar de reconhecermos que o Senhor é suficiente na nossa vida. Muito obrigado, porque temos a segurança que o Senhor tem cuidado de nós, porque somos as ovelhas do Senhor. Mas nós pedimos fortaleza do Senhor, nós pedimos revestimento do alto para passar pelos momentos de vale, Deus. Onde o vale não é qualquer, é de sombra de morte.
é um vale de aflição, é um vale de preocupação, mas que a gente consegue viver porque o Senhor não está à frente, o Senhor está ao lado, nos conduzindo nesses tempos, nos dando ânimo, nos dando força e nos fazendo vitoriosos no momento de tribulação. E que possamos, pela glória do Teu nome, sermos aqueles também conduzidos a palácios, Pai. Não num sentido apenas de prosperidade financeira, mas como um cenário de paz na vida, como um cenário de que não há inimigos querendo o meu mal, mas que é um lugar de mesa, de ceia, de celebração, onde inimigos se tornam aliançados, se tornam amigos. Deus, converta os inimigos do Evangelho a pessoas aliançadas na Tua missão, Deus. Aqueles que militam contra o Teu reino, sejam aqueles que são convertidos a alguém que contribui para o nosso reino, contribui para o crescimento do Teu reino. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos conduz a diferentes cenários, mas o Senhor continua sendo soberano nas nossas vidas. Obrigado porque na mesa do Senhor nós temos óleo que nos unge para essa missão. Obrigado porque na mesa do Senhor há celebração, há júbilo. Senhor, traga novamente a alegria da Tua salvação ao nosso coração. Faze de nós um povo jubiloso, um povo alegre, porque é um povo que conhece a sua história, um povo que conhece de onde saiu, um povo que conhece aonde está e para onde irá. Obrigado, Senhor, porque somos participantes da mesa da salvação e somos celebrantes da ceia. Obrigado, Deus. Nós celebramos ao Senhor. Te agradecemos pelos tempos de pasto, te agradecemos pelos tempos de vale e te agradecemos pelos tempos de palácio. Louvamos ao Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Graça e paz. Que Deus continue te abençoando, Mateus. Você não sabe como você foi usado. Você não tem ideia. Só para a gente completar como que Deus faz, a mensagem à noite é sobre ovelha. A parábola da ovelha perdida. Deus é maravilhoso, irmãos. Deixa eu dar uns avisos. Terça-feira, 20 horas,